Pastor Ademir. Irmãos, boa noite. Uma alegria retornarmos para o culto ao nosso Deus hoje, que é não somente o primeiro dia da semana que se inicia, mas é também o dia em que rendemos graças a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Querido seja Deus que tem abençoado essa igreja e as pessoas que aqui congregam e que aqui o servem. Hoje à noite nós queremos falar a respeito da graça de Deus, a razão pela qual todos nós estamos aqui. E para isso nós vamos fazer uma exposição na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Ouçamos a leitura, mesmo assentados. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós poderíamos escolher muitas outras passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, para falar a respeito da graça de Deus. A graça de Deus é um tema que percorre a Bíblia toda, do começo ao fim. Mas é aqui no segundo capítulo da carta aos Efésios que nós encontramos talvez a descrição mais vívida, mais clara do que essa graça representa para nós. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Ele tinha como objetivo confortar os irmãos da região da Ásia Menor, onde estava a cidade de Éfeso, que tinham tido notícia da sua prisão. Aqueles irmãos estavam desanimados, estavam preocupados, porque Paulo, o grande pregador, o grande apóstolo dos gentios, estava impedido de anunciar o Evangelho ao mundo. E Paulo tomou conhecimento dessa preocupação. Então ele escreve essa carta, que foi primariamente destinada à igreja de Éfeso, e era para ser lida em outras igrejas também, onde ele diz aos seus leitores, aos crentes de Éfeso, que a sua prisão, na verdade, faz parte de um plano maior, um plano que Deus concebeu desde a eternidade, que era de reunir para si um povo especial, a sua igreja, o corpo de Cristo, e que Paulo havia sido escolhido por Deus para anunciar essa verdade aos não-judeus, e que a prisão dele era por conta disso. Ele não estava preso por ser um ladrão, um criminoso, comum, vulgar, mas ele estava preso em cumprimento dessa missão divina. Por isso que a prisão dele, em vez de ser um motivo de desânimo, na verdade, era um motivo de glória. Os cristãos deviam se gloriar na prisão de Paulo, porque ele estava preso por amor ao Evangelho. É o que Paulo pede aí no capítulo 3, verso 13. Ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Longe de ser um motivo de desânimo, de tristeza, a prisão de Paulo era vista por ele e deveria ser vista pelos outros como um motivo de glória. Ele estava preso em cumprimento, em obediência à vontade de Deus. E então, aqui na carta,
Paulo descreve como Deus, desde a eternidade, planejou a igreja. Isso aí está no capítulo 1. Como o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica as verdades do Evangelho, chamando o povo de Deus através da história em todas as épocas. Ainda no capítulo 1, depois de falar que a igreja foi idealizada por Deus na eternidade, Paulo ora pelos crentes, aí a partir do verso 15 do capítulo 1, a primeira oração na carta, tem outra mais adiante. Aqui ele pede que Deus ilumine o coração, ilumine o entendimento dos crentes, para que eles possam compreender a grandeza do poder de Deus, que está atuando neles. Aquele mesmo poder que tirou Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que opera naqueles que são filhos de Deus. E aí ele entra no capítulo 2, onde ele faz uma exposição desse grande poder. Faz uma exposição de como Deus, estando nós mortos, afastados dele, Deus veio ao nosso encontro. E somente pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, ele mudou a nossa situação de pecado e miséria para que fôssemos dele. E ele conclui então, dizendo que a salvação, portanto, não é resultado de qualquer esforço humano, mas é o resultado da ação graciosa de Deus. Pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é nesse contexto que ele escreveu os versos que nós lemos no início da nossa mensagem. E é nesse contexto que nós vamos tentar entender a passagem. A passagem pode ser facilmente dividida em algumas partes. Na primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 3, Paulo faz uma descrição da verdadeira situação do ser humano diante de Deus, que é uma situação de perdição e de miséria. Depois, no verso 4, ele fala da intervenção de Deus, nesse quadro de desespero. Deus, movido pela sua misericórdia, intervém na situação do homem. Do verso 5 até o verso 6, Paulo diz o que é que Deus, em sua graça, fez por nós, revertendo a situação que ele descreve no início do capítulo. E no verso 7, ele diz qual é o propósito de Deus em fazer isso, que é mostrar a sua glória. E no verso 8, 9 e 10, ele tira duas conclusões a respeito da salvação. Então vamos juntos ver essa passagem tão maravilhosa, tão rica, e que fala muito de perto ao nosso coração. Se você tem consciência de que é um pecador, se você já sentiu o peso dos pecados na sua vida, e você tem pleno conhecimento do seu estado de perdição, essa mensagem com certeza espero que soe como boas notícias aos seus ouvidos, desse Deus gracioso, misericordioso, que vem ao nosso encontro soberanamente, não por causa de nós, mas apesar de nós, e por conta do grande amor que ele nos tem. Em primeiro lugar, então, Paulo faz uma descrição do verdadeiro estado do homem, e ele diz 5 coisas a respeito do ser humano. Primeiro é que nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Está aí no verso 1. Deus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando o Evangelho nos alcançou, quando Deus nos deu vida através do Evangelho, nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Essa é a situação do homem diante de Deus. Como pastor, eu já tive a oportunidade de participar de muitas cerimônias fúnebres. Estou familiarizado com a morte. Eu já vi muitos cadáveres. E uma coisa todos os cadáveres têm em comum:
Eles não ouvem o choro dos parentes queridos que estão ali se despedindo dele. Eles não sentem o beijo de despedida da esposa que o beija pela última vez. Ele não sente, ele não percebe o perfume das pessoas que ali estão para se despedir dele. Ele não ouve as conversas ao redor. Ele não sente o toque carinhoso da mão do filho que lhe acaricia a face. Ele está morto. Ele está morto. Está bonito, geralmente de paletó e gravata, no caso de um homem. Está enfeitado de cravos e outras flores, mas ele está morto. Tem 2 chumaços de algodão no nariz, ele não respira mais. O morto é uma situação, a morte é uma situação com a qual nós não estamos acostumados. E é estranho para nós, que estamos acostumados a ver pessoas pulsando com vida, completamente inertes ali, sem qualquer possibilidade de reação. O apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos diante de Deus. Mortos. Isso significa que se Deus nos tocasse, nós não sentiríamos. Se Ele aparecesse diante de nós, nós não o veríamos. Se Ele falasse, nós não o escutaríamos. Porque nós estamos mortos. Mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário da nossa desobediência é a morte espiritual. Nós estamos bem vivos, é verdade. Comemos, bebemos, nos divertimos, trabalhamos, fazemos um monte de coisas. Mas diante de Deus, espiritualmente falando, nós somos como cadáveres, totalmente insensíveis, impotentes, incapazes de nos mover e de tomar qualquer decisão ou qualquer reação. Essa é a primeira coisa que Paulo diz a respeito do verdadeiro estado do homem diante de Deus. A segunda coisa que Paulo diz é que o ser humano, além de morto, ele é escravo do mundo. Veja como ele diz no verso 2. Ele falou de delitos e pecados nos quais andastes outrora. O crente não anda mais nesses delitos e pecados que foram a causa da sua morte, mas andava antes, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. A palavra mundo aqui não significa a natureza ou o universo, mas significa o conjunto de valores da humanidade afastada de Deus. É a cultura, os padrões de ética, a maneira de se divertir, a maneira de viver, a maneira de encarar a realidade típica de uma humanidade sem Deus. É isso que a Bíblia chama de mundo. E esse mundo é inimigo de Deus. É o mundo do homem autônomo, do homem que virou as costas para Deus, que deixou Deus para trás e que vive para satisfazer os seus desejos. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E diz que o mundo passa e a sua concupiscência. O apóstolo João define o mundo como sendo a soberba da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Paulo diz aqui que a humanidade anda de acordo com o curso desse mundo. Ela está escravizada à cultura, aos padrões, aos costumes. Basta um escritor famoso, um ator ou um cantor inventar uma moda que vai a humanidade toda atrás dele. E as pessoas dizem que querem ser livres, mas elas não são. Elas seguem como produtos de uma fábrica aquilo que a cultura desse mundo e os valores desse mundo implementam na sua cabeça. As atrizes inventam moda, na semana seguinte todas as mulheres da igreja estão fazendo a mesma coisa. Nós seguimos o curso desse mundo. Ninguém quer ser diferente. E todos nós queremos ser aceitos. E nessa tentativa, as pessoas não são livres, elas não são críticas das coisas que acontecem, mas como cordeiros caminhando para o matadouro, sem saber o que lhes espera. Elas seguem o curso desse mundo. Não existe liberdade que os hippies na década de 60 queriam. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão mortas e elas seguem o curso desse mundo. E não só o curso desse mundo. Em terceiro lugar, elas, diz aí
no verso 2, o apóstolo Paulo, elas andam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Além de mortos e escravos do mundo, são também escravos de Satanás, porque é a ele que Paulo se refere quando fala do espírito, do príncipe da potestade do ar. Satanás é chamado de príncipe porque lhe foi dada autoridade sobre a humanidade perdida. Ele tem autoridade sobre o mundo que está morto nos seus pecados e que vive sem Deus. Por isso que ele é chamado de príncipe nas Escrituras. E ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Isso significa príncipe dos poderes aéreos. É uma referência da Bíblia aos espíritos malignos, invisíveis, que infestam as regiões celestiais e que estão ao nosso redor. Satanás é o cabeça deles. Ele é o príncipe dos poderes aéreos, da potestade do ar. E Paulo diz que as pessoas que não conhecem a Deus, elas além de mortas e seguindo o curso desse mundo, elas são escravas do príncipe da potestade do ar, que Paulo diz aqui que é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui tem um contraste muito interessante. Enquanto que o crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo atua no Filho de Deus, o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ou o Espírito Santo está atuando na sua vida, ou o príncipe da potestade do ar está atuando na sua vida. Não existe meio termo. Lutero dizia que o homem é uma besta, ou está montado pelo diabo ou montado por Deus. Mas não tem neutralidade. Não existe neutralidade. Existem poderes espirituais ao nosso redor que operam em nós. E quando as pessoas não conhecem a Deus, elas estão sujeitas à operação do príncipe da potestade do ar. E note que aqui as pessoas são chamadas de filhos da desobediência. Eu sei que tem gente que pensa que todos são filhos de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Nós, por definição, somos filhos da desobediência. Por que esse nome? A referência aqui é ao primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva, que tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, desobedeceram a Deus. Portanto, os filhos de Adão e Eva, que foram os dois primeiros desobedientes, os filhos deles são filhos da desobediência. Quando nós chegamos a esse mundo, nós já chegamos como filhos da desobediência. Eu sei que a gente olha para os nossos filhos, né, bebezinhos, a Minka e eu tivemos 4 filhos, e eu acompanhei o nascimento de todos os 4. Coisa linda. Eu sei que foi mais lindo para mim do que para ela, né, na hora do parto. Mas acompanhei o nascimento de todos os filhos. Que coisinha linda. Especialmente quando é o filho da gente, né? Convenhamos, bebê é feio, né, quando nasce. É um negócio feio. Depois ele vai ficando bonitinho. Mas a gente acha a coisa mais linda do mundo. E eu não sei o filho de vocês, mas uma das primeiras coisas que meus filhos aprenderam a dizer foi não. E a outra foi, é meu. Não sei o de vocês. Mas é tão fácil para os filhos, claro, aqui e acolá falar papai e mamãe, né? Papai e mamãe. Mas eu tem até uma propaganda no rádio agora, não sei se vocês viram, interessante, está passando lá em São Paulo. O pai chegando para o menino e dizendo assim, filhinho, fala papai. Aí o menino, papai. Não, filho, fala assim, papai. Aí o menino, papai. Não, filho, fala papai. Aí o menino diz, papai, deixa de besteira e dá logo a chave do carro. Típico, né? Típico. Filhos da desobediência. Nós já chegamos nesse mundo pecadores, fazendo parte de uma raça que é chamada de raça desobediente. Desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, nós já viemos à existência, trazendo no nosso sangue a inclinação ao mal e à desobediência que nós herdamos dos nossos pais. E por isso que Satanás tem autoridade para atuar, operar, é isso que a palavra no grego significa, para operar nos filhos da desobediência. Mortos por causa dos nossos pecados, escravos do mundo e debaixo da atuação
dos espíritos malignos. Quarta coisa que Paulo diz, no verso 3, ele diz: entre os quais, filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Veja que Paulo não se exclui. Ele diz: eu também era um filho da desobediência. Gente, Paulo era judeu de judeus, fariseu de fariseus, sempre foi um homem religioso, guardava a lei de Deus. Ele diz: eu sempre fui zeloso da tradição dos meus pais. Era um homem que era muito mais reto do que você e eu, mesmo antes de conhecer Jesus Cristo. Mas agora ele olha para trás e diz: com toda a minha religiosidade, com todo o meu moralismo, eu era na verdade um filho da desobediência, como também os outros. Não há exceção. Todos nós somos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Aí Paulo diz: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, não somente escravos do mundo, escravos do diabo, mas também Paulo diz aqui que nós andamos segundo a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne aqui não é o tecido que cobre os nossos ossos, mas é uma expressão que a Bíblia usa para se referir à nossa natureza carnal, pecaminosa, em contraste à natureza espiritual, em contraste a Deus, que é Espírito. Se por um lado nós temos um Espírito operando em nós, que é o príncipe da potestade do ar, mas ele opera em nós, que somos seres carnais, inclinados a satisfazer os desejos e a vontade da carne, desejos ilícitos e pecaminosos. Se você prestar atenção no mundo ao nosso redor, examinar, prestar atenção de maneira crítica na mídia, que descreve muito bem a vida desse mundo, você vai ver que as pessoas estão preocupadas exatamente em satisfazer os desejos mais básicos da existência humana: sexo, poder, respeitabilidade, prestígio, segurança. É isso que as pessoas querem. E elas vivem para satisfazer o pensamento e o desejo da carne. É isso que caracteriza um mundo sem Deus. As pessoas podem ter uma capa de respeitabilidade, mas no fundo todo mundo quer fazer é isso mesmo: satisfazer os desejos da carne e dos pensamentos. Escravos do mundo, do diabo e da carne. E as pessoas pensam que são livres. Eu acho uma ironia de tudo isso é que as pessoas são cegas para ver isso, não é verdade? Elas não conseguem perceber que esse é o estado delas. Você vê aí um monte de livro de autoajuda que diz assim: para você resolver os seus problemas, você tem que olhar para dentro de você, porque a resposta está dentro de você. Busque forças dentro de você. Você lá dentro é bom. Lá dentro você vai encontrar a virtude, o poder e as qualidades que você precisa para superar as suas deficiências. Quanto mais eu olho para dentro de mim, mais eu vejo que isso aqui é verdade. Não existe solução dentro de nós. Não existe saída dentro de nós. A ajuda tem que vir de fora. A ajuda tem que vir de fora. Nós encontramos esses livros de autoajuda aí direto, não é? As novelas ensinam isso direto também. É a maneira que o homem olha para si. Ele pensa que ele é bom. Ele pensa que o único problema dele é uma questão de educação. Um dia desse eu estava ouvindo uma autoridade brasileira dizer que o problema da violência no Brasil é só uma questão de educação. Que se você der ao homem, ao jovem, uma boa educação, uma boa escola, e der a ele uma boa oportunidade de emprego, a violência vai acabar. E aí então eu pergunto: e a violência que é cometida por gente com título de doutorado? Quem são os corruptos desse país? Não são eles que têm doutorado, mestrado, estudaram em tais e quais universidades e ocupam um cargo de grande posição, que são os corruptos e os ladrões desse país. A educação não fez diferença nenhuma. Na classe rica você vai encontrar gente que trai a esposa, que é ladrão, que é desonesto, que é corrupto do mesmo jeito, e muitos deles com diploma de Harvard. Do homem não é uma questão de educação e melhor condição. Mas é essa situação aqui que a Bíblia descreve. O que ele é por nascimento, filho da desobediência.
corrompido até a raiz do cabelo. Nada de bom no seu coração. E não terminou. Em quinto lugar, final do verso 3, Paulo diz: e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, como também os demais. Somos filhos da desobediência. Isso ele falou no verso anterior. E agora vem o resultado. Porque os filhos da desobediência, eles são também filhos da ira de Deus. E aqui nós aprendemos que não somente nós nascemos nesse mundo corrompidos, escravos, mortos, mas nascemos também debaixo da ira de Deus. A ira de Deus não é algo parecido com a raiva humana, mas a ira de Deus é a reação natural de um Deus que é santo e que aborrece o pecado. Filhos da desobediência só merecem uma coisa de Deus: a sua ira, a sua retribuição. Que Deus, se fosse nos tratar com justiça, Ele só tinha uma coisa a nos fazer: era nos condenar eternamente, nos banir para todo sempre da sua presença e nos condenar a uma eternidade de sofrimento por causa dos nossos pecados e da nossa desobediência. Portanto, nunca diga a Deus: Deus, eu só quero que o Senhor seja justo comigo. Nunca diga isso a Deus, porque se Deus for tratar você como você merece, Ele não pode fazer outra coisa a não ser descarregar a ira dele sobre você. A ira dele sobre você. Filhos da desobediência e, portanto, também filhos da ira. Essa é a análise que o apóstolo Paulo e a Bíblia fazem da humanidade diante de Deus. Eu não sei o que é que você pensa a seu respeito. Talvez no fundo do seu coração você pense que é uma pessoa boa e que Deus vê algum mérito em você. É verdade, só o fato de você estar aqui hoje à noite, você não está num bar enchendo a cara, você não está na casa de um amante, você não está fazendo planos de como ganhar mais dinheiro amanhã, mesmo que você tenha que ser desonesto. Você está aqui num culto evangélico. E talvez você pense que a sua religiosidade, o fato de que você não é uma pessoa tão ruim como as outras, que são presas, processadas e tudo mais, isso vai lhe dar algum mérito, alguma vantagem diante de Deus. Ouça as más notícias antes de ouvir as boas. As más notícias é que nada do que você faz e do que você é chega perto daquilo que seria aceitável diante de Deus. Você é um pecador perdido, morto em suas ofensas e pecados, escravo do mundo, do diabo, da carne, filho da desobediência e filho da ira. O quadro aqui é de total impotência. A pior notícia ainda não é essa. A pior notícia é que você não pode fazer absolutamente nada para sair dessa situação. O que é que um morto pode fazer? Mortos podem se auto-regenerar? Mortos podem dar vida a si mesmos? Pessoas que estão cegas, surdas, escravas pelo diabo, que são escravas de suas paixões, elas podem se desvencilhar destas coisas para seguir um caminho completamente oposto. Aquele que já nasce filho da desobediência, filho da ira, o que é que ele pode dar a Deus para trocar o seu estado? Absolutamente nada. Se você tem alguma esperança nessa noite de que Deus vai fazer a diferença entre você e outros que você acha que são piores do que você, eu queria que nessa noite você se desencantasse com essa ideia, porque a luz da Bíblia não tem o menor fundamento. Não há um justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, eu e você. Não há exceção. Essa é a situação da humanidade. Mas Deus, há uma virada aqui na situação, né? No verso 4, são as duas palavras mais importantes dessa passagem. Mas Deus não nos deixou nessa situação. Como eu disse, Ele não nos tratou conforme nós merecíamos. Paulo diz que nós merecemos a sua ira. Deus não tinha obrigação de fazer nada. Ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Ele não tinha obrigação de mandar o seu filho. Não tinha obrigação de fazer absolutamente nada. Mas
E aqui começa o Evangelho. Para você entender o Evangelho, você primeiro precisa entender as más notícias. O Evangelho, a palavra Evangelion, no grego significa boa nova, boa notícia. Mas para você entender a boa notícia, eu primeiro precisava dar a má notícia para você. A má notícia é essa, que você está morto diante de Deus, escravo do mundo, escravo do pecado, escravo da carne, das suas paixões, você é filho da ira e filho da desobediência. É nesse contexto agora que eu posso lhe dizer a boa notícia. A boa notícia pode ser expressa nessas duas palavras somente. Essas duas palavras somente, elas expressam todo o Evangelho. Mas Deus interferiu na situação humana. E Paulo diz o que é que ele fez. Deus nos deu vida, Deus nos libertou e Deus nos aceitou. E por que é que ele fez isso? Está aí no verso 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos... Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. Misericórdia é tratar filhos da ira de uma maneira que eles não merecem. Misericórdia é tratá-los de uma forma muito além do merecimento deles. E é isso que Deus fez. Deus poderia nos deixar na nossa situação, mas por causa do grande amor com que nos amou. Paulo está falando para a igreja. Deus ama o mundo, mas Ele ama aqueles que são seus com um grande amor. Um amor que fez alguma coisa, um amor que interferiu e veio nos tirar dessa situação. Como eu disse, a ajuda que nós precisamos não pode vir de dentro de nós, porque dentro de nós não existe poder, virtude alguma para reverter essa situação. Por isso Deus veio. E Ele fez isso pelo grande amor com que nos amou, apesar de nós termos virado as costas para Ele, apesar dos nossos delitos e ofensas, apesar de filhos desobedientes que merecem a sua ira. Deus nos amou com um grande amor e estendeu a sua misericórdia. É difícil definir a palavra misericórdia, não sei nem direito como definir. Tem algumas palavras que, por si próprias, elas já se definem. Mas eu vou contar para vocês uma história que talvez ilustre bem essa questão da misericórdia. Quando a graça de Deus me alcançou, eu tinha 22 anos de idade. E tinha participado de muita coisa no mundo, coisas das quais eu me envergonho até o dia de hoje. Deus me alcançou, eu era funcionário público e estava fazendo o meu penúltimo ano na Universidade Federal de Pernambuco. E a minha vida foi tão transformada pela graça de Deus que eu dediquei, naquele dia, quando Deus me alcançou em setembro de 77, eu dediquei minha vida a Ele. Eu não queria saber de mais nada a não ser pregar o Evangelho. Até pensava que eu queria ser como o apóstolo Paulo. Inclusive, não queria casar, só para pregar o Evangelho. Depois eu conheci a Mica, mudei de ideia, naturalmente. Mas até conhecer a Mica era essa a minha visão. E o segundo trabalho que eu fui fazer como missionário foi plantar numa igreja no interior de Pernambuco, uma cidade chamada Gamileira. Eu fui sozinho para aquela cidade, uma cidade que vive ainda hoje por causa da usina Cucaú, uma das maiores usinas do interior de Pernambuco. E eu aluguei um apartamentozinho no centro da cidade, na praça central, um sobradinho, onde eu fui morar sozinho. E eu passava o dia visitando as casas, distribuindo folheto, pregando na praça, e à noite eu fazia o culto na igreja. Era essa a minha vida. E eu tinha uma despensa, como eu morava sozinho, eu fazia minha própria comida, né? Lavava minha roupa e coisas assim que a gente aprende a fazer por causa da necessidade. Mas não foi por isso que eu casei com a Mica, não. E eu tinha uma despensa, tinha um quartinho que distribuía despensa, várias prateleiras onde eu colocava meus livros e colocava também arroz, feijão, enfim, tudo que, rapadura, jabá, tudo que o nordestino gosta de comer. Uma noite eu acordei com aquele barulho que toda dona de casa conhece. É um barulho de rato roendo alguma coisa. E eu acordei e fui acendi a luz da despensa e não vi o criminoso, apesar de ter ouvido o barulho. E no dia seguinte, quando eu fui de novo olhar, eu descobri uma caixa ruída
Então, conclusão, tem um rato na minha despensa. Aí eu fiquei muito preocupado. Então fui ali no mercado de Gavileira, comprei uma ratoeira, armei o queijo direitinho, coloquei lá e passei a noite esperando. A noite passou, a ratoeira disparou. No dia seguinte eu fui olhar, o rato não somente tinha roído outra caixa, como tinha levado queijo também. Tinha levado queijo. E eu comecei a ficar nervoso. Fiquei nervoso. Pensei que talvez não tinha armado o queijo direito no anzol, da ratoeira. Então preparei o queijo bem direitinho, finquei bem. Era impossível o rato tirar aquele pedaço de queijo sem ratoeira. Durante a noite eu ouvi o rato roendo de novo. E de manhã, outra vez o queijo tinha desaparecido. Não tinha nada. O rato tinha ido embora. Gente, isso durou uma semana. Eu já fazia 4 noites que eu não dormia. E o pior é que o rato começou a roer meus livros. Ele podia roer a despensa toda, mas meus livros não. Aquilo não tinha perdão. Gente, uma raiva começou a tomar conta de mim por aquele rato. Eu ficava imaginando na cabeça o que é que eu ia fazer com aquele rato quando eu pegasse. As torturas, eu nem matava de vez, mas eu ia torturá-lo até a morte. Contei o caso ao pessoal da igreja. Eles disseram: pastor, com essa ratoeira o senhor nunca vai pegar esse rato. Isso é um ratinho desse tamanho, uma catita, o tamanho de uma barata. O senhor tem que pegar, é uma ratoeira. Tem umas ratoeiras, tamanho de uma caixa de fósforo, pequenininha. Aí o senhor pega aí. Consegui uma ratoeira, tamanho de uma caixa de fósforo, muito delicada, pequenininha. A minha ratoeira esperou. E naquela noite a ratoeira estalou. Pá! Chegou o dia da vingança, né? Eu abri a despensa e olhei, de fato, era um ratinho desse tamanho, tão rápido que a ratoeira o pegou pelo final da pata traseira. Ele estava vivinho, inteirinho, preso pelos dedos da pata traseira. Eu levantei aquela ratoeira diante dos meus olhos. Imagina o horror daquele ratinho. Eu tinha planejado como é que eu ia executá-lo várias vezes. Gente, aquele rato olhou para mim. Vocês não vão acreditar. Naquela noite, aquele rato foi salvo pela graça. Eu abri a ratoeira e deixei o rato de volta. Eu não conheço o melhor exemplo do que é misericórdia do que esse. Misericórdia foi Deus fazer exatamente isso conosco. Ele nos apanhou em flagrante. Ele tinha todo o direito de nos esmagar. A sua ira estava sobre nós, mas por causa do muito amor que Ele nos amou, por causa da sua misericórdia, da sua compaixão, Ele não nos esmagou como nós merecíamos. Ao contrário, Ele nos deu um tratamento exatamente o oposto. Veja como Paulo diz no verso 5. Ele diz: por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos. 3 coisas. Primeiro, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja como Deus reverte a situação. Nós estávamos mortos e Deus misericordiosamente veio ao nosso encontro, e em Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, Ele nos dá vida. Ele nos une a seu Filho Jesus Cristo, para que nós tenhamos vida em Cristo Jesus. Mortos não podem dar vida a si próprios. Então Deus veio e soberanamente, primeiro Deus nos dá a vida, e aí, vivos, regenerados, nós podemos crer, nós podemos aceitar o Evangelho. Tem gente que pensa que nós primeiro cremos para depois ser regenerados. Mas mortos não podem crer. É Deus quem primeiro dá vida. Ele primeiro regenera o coração, ilumina os olhos, e aí então o pecador pode crer. O pecador pode aceitar a Cristo. O pecador pode se arrepender dos seus pecados, mas somente depois que Deus lhe dá vida em Cristo Jesus. Estávamos mortos, Deus nos deu vida. Segundo, no verso 6, juntamente
juntamente com Cristo, nos ressuscitou. Nós estávamos escravizados ao mundo, ao diabo e à carne, mas agora, como que ressurretos, nós rompemos os grilhões dessa escravidão e ressurgimos com Cristo, vivos, não mais escravos. Quem está em Cristo, ele não é mais escravo do mundo, nem da carne e nem do diabo. Ele é ressurreto em Cristo Jesus. Deus está revertendo a situação no discurso de Paulo aqui. Terceiro, no verso 6 final, ele diz: Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, como Rei do Universo, está sentado no seu trono, à sua direita. Jesus Cristo está sentado nos lugares celestiais. O lugar à mão direita do Rei era o lugar para o seu Filho, o herdeiro de todas as coisas. E hoje nós não somos mais filhos da ira e nem filhos da desobediência. Nós somos em Cristo Jesus feitos filhos de Deus e estamos assentados com Cristo ao lado direito de Deus, que é o lugar do Filho de Deus. Veja como Paulo, em poucas palavras, mostra o reverso daquele quadro que ele pinta no início. Mas Deus, por causa do seu grande amor, da sua misericórdia, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscita, quebrando os grilhões do mundo, da carne e do diabo, e Ele nos faz sentar à sua direita, não mais nos tratando como filhos da desobediência e da ira, como traidores, mas agora como filhos amados que se sentam ao lado do Pai. Deus mudou toda a situação. Amém? Amém. Esse é o Evangelho. Um Deus gracioso e misericordioso que vem ao nosso encontro. E qual o propósito de Deus com tudo isso? Está aí no verso 6, no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui nós aprendemos qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é mostrar a eternidade afora, como Ele é gracioso, como Ele é bondoso, para mostrar a riqueza da sua graça. E aqui eu quero dizer que, embora Deus nos ame, e a Bíblia diz aqui, Paulo diz que Ele nos amou com um grande amor, mas a motivação de Deus é maior do que o amor que Ele nos tem, porque tem uma coisa que Deus ama mais do que as suas criaturas, é o seu próprio nome. Deus ama muito mais a sua própria glória. Se eu dissesse isso, se eu buscasse a minha glória, isso seria pecaminoso e egoísta, porque existem 6 bilhões de seres humanos no mundo que são iguais a mim. Quem sou eu para buscar a minha glória? Mas Deus é único, não existe ninguém superior a Ele. Por isso tudo que Deus faz é para a sua própria glória, para mostrar a sua criação, quão maravilhoso Ele é, quão bondoso Ele é, quão santo e poderoso Ele é. É por isso que Paulo diz aqui que Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros, eternidade afora, enquanto existir tempo e quando terminar e entrar a eternidade, Deus quer mostrar naqueles que foram alcançados pelo seu amor, como Ele é bom. E aqui nós aprendemos o que é que vamos fazer na eternidade. A eternidade vai ser pouco para nós agradecermos a Deus isso que Ele fez, porque nós poderíamos estar queimando no inferno por toda a eternidade e não estaremos, porque Deus nos amou com grande amor e teve misericórdia de nós. E a eternidade não será suficiente para nós dizermos a Deus: muito obrigado, Senhor, nós te damos graças, porque não nos tratastes segundo os nossos pecados, mas tiveste misericórdia de nós. É isso que é a graça. Esse é o propósito de Deus. 2 lições nós aprendemos. A primeira, a respeito da salvação. Verso 8: pela graça sois salvos. É a conclusão de Paulo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é a mão que se estende para receber essa graça. Até a fé é dom de Deus. Tem gente que pensa que fé é uma coisa, a nossa parte é ter fé, e a de Deus é salvar. Até a fé é dom de Deus. Mortos não creem, mortos não podem acreditar, mortos não entendem. É Deus quem vem primeiro.
Você fica pensando, eu vou deixar para aceitar Cristo amanhã. Você está pensando que você pode se converter amanhã se você quiser. A má notícia é essa: você não se converte quando você quer. Você está dizendo assim: eu vou viver mais a minha vida um tempo e depois eu vou tomar uma decisão. Eu vou me consagrar a Deus e eu vou crer. Amanhã você vai descobrir que o seu coração está tão duro e tão endurecido como ele está hoje, se não tiver pior. Você não consegue se converter quando você quer, e você também não consegue crer quando você quer. É por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E hoje à noite é o momento de você fazer isso. Quando Deus está perto, quando sua palavra está sendo pregada, quando sua mente está sendo esclarecida, quando o Senhor está falando ao seu coração. Porque até a fé é um dom de Deus. Não deixe para amanhã. Não deixe passar o momento em que Deus graciosamente se oferece no Evangelho a você e chama você para a reconciliação, para perdão dos seus pecados, mudar a sua vida, livrar você dessa escravidão que você vive, das garras do diabo, de uma vida egoísta e sem sentido. Deus te chama hoje. A boa notícia é essa, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Ele diz mais: não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, pelas nossas ações, pela nossa moralidade, pela nossa santidade, nossa religiosidade, pelo dízimo, então quando a gente chegasse lá no céu, a gente podia bater no peito e dizer: eu cheguei aqui porque fiz isso e aquilo. A gente poderia se gloriar. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você chegar no céu, foi somente pela graça. Não foi por nada que você fez, não foi por merecimento algum. Porque no céu apenas um se gloriará: Deus. E Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. No céu não tem nenhum arrogante, apenas pecadores agradecidos, quebrantados e humildes diante do Redentor. E assim que será o céu. E assim que será a eternidade. Não de obras, para que ninguém se glorie. E nós aprendemos em segundo lugar que até as coisas boas que nós fazemos aqui, já foi Deus quem preparou. Verso 10: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as coisas boas que nós fazemos aqui, já foi Deus quem preparou. A salvação do começo ao fim pela graça. E a boa notícia é que não é somente a salvação, a santificação é pela graça, o crescimento em Cristo é pela graça, a vida cristã é pela graça, do começo ao fim é graça. Às vezes nós começamos pela graça e queremos nos aperfeiçoar pela carne. Já notaram isso? A gente é salvo pela graça de Deus, a gente tem consciência de que foi pela graça, e aí a gente começa a vida cristã querendo merecer alguma coisa de Deus. Cristãos com a consciência culpada, cristãos que carregam o fardo do legalismo, querendo agradar a Deus na sua própria força. Eles se esquecem que do começo ao fim, até pisarmos lá nos portais eternos, será somente pela graça de Deus. Não é pelo que você é. As suas orações não serão respondidas pela sua santidade, ou pela sua moralidade, ou pela sua retidão, mas só pela graça. Só pela graça. Eu quero terminar nesse instante falando, em primeiro lugar, aqueles que estão aqui nessa noite e que têm sentido o peso dos seus pecados, a culpa dos seus atos, que se sentem indignos de Deus. Se você se sente indigno de Deus, se você se sente incapaz de se aproximar de Deus pelas suas próprias culpas e pecados, eu quero dizer que você está pronto para receber a graça de Deus, para receber a sua misericórdia e o seu amor. Porque somente pessoas que entendem e compreendem de fato o seu verdadeiro estado diante de Deus que podem apreciar o que Cristo fez na cruz do Calvário. E eu queria nessa noite lhe convidar a depositar diante de Deus a sua vida, a sua culpa, a sua consciência culpada, e saber que Deus aceita pecadores como você e como eu, mas Deus, por causa do grande amor e da misericórdia. E se há alguém nessa noite
que equivocadamente está pensando que a entrada no favor de Deus é por alguma obra, por alguma atitude, eu lhe digo nessa noite que você está tendo uma visão errada a seu respeito. Provera a Deus que nessa noite os seus olhos fossem abertos, para que você visse a imensidão do seu pecado e a natureza do castigo eterno que Deus reservou para os filhos da desobediência. E que nessa noite você corra para Jesus Cristo e o abrace pela fé, recebendo a graça de Deus. Que Ele assim nos abençoe, que Ele nos dê corações gratos, que Ele nos lembre sempre disso, quando nós celebramos hoje à noite mais um aniversário dessa igreja, que nós lembremos que chegamos até aqui, não por mérito, mas somente pela graça de Deus. Essa graça bendita enche os nossos corações nessa noite. Amém.